sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui um recado bem importante. Então, agora em novembro, a gente vai ter o GRI Club Fundos Imobiliários 2021, que é o maior evento de fundos imobiliários do Brasil. Então, vai ocorrer agora, no dia 11 de novembro, no Transamérica Expo Center, na cidade de São Paulo. Então, agora, esse ano, um evento presencial. Então, as inscrições no nosso site ou pelo link direto clubefi.com.br/congresso. Tá? Então, a gente vai ter a presença aí dos melhores profissionais do segmento de fundos imobiliários do Brasil. Então, não vai perder essa oportunidade. Bom, também se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Bom, o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Costa Medeiros, que é analista do Desmistificando FI. Tudo certo aí, Rodrigo? Tudo certo, Thiago. Obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade e muito bom estar aqui com vocês, com o Clube FI, parceiro já de longa data. Eu acredito que quem está nos assistindo, imagino eu que já me conheça. E se já me conhece e for lá para o GRI, não deixa de dar um oi, eu vou participar lá também, não palestrando, evidentemente, mas vou estar lá assistindo as palestras. Vai ser bom poder voltar aí aos eventos presenciais, poder dar um oi para as pessoas que nós vemos muitas vezes só por vídeo. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Se não me engano, o Rodrigo já é a terceira ou quarta participação dele aqui no nosso programa, né? Então, desde o início aqui com a gente. E como o Rodrigo comentou, ele já é parceiro aqui do Clube FI há bastante tempo. Então, quem é nosso assinante, é bom lembrar aqui, tem acesso também à carteira recomendada e o Video Reports, né, que é um vídeo em que o Rodrigo ele faz uma avaliação dos principais fatos do mês aí, então fica disponível para os nossos assinantes. Bom, Rodrigo, queria fazer que você fizesse uma leitura mais geral desse mercado de fundos imobiliários agora, ao longo desse ano, somente agora também nessas últimas semanas, que está bem turbulento aí. A gente pode considerar que até essa semana eu estava discutindo o segmento de logística aí numa live. A ideia é que a gente tem, por exemplo, bons fundamentos, mas na verdade acho que boa parte esse desempenho ruim do IFIX também é mais do ambiente macro mesmo que tem prevalecido, dentro do que a gente já discute bastante aqui, por exemplo, com essa abertura absurda que a gente teve aí da taxa de juros aí, o exemplo bem ilustrativo dessa semana, né? Sim, está acontecendo muita coisa, né, Thiago? Acho que está acontecendo muita coisa junto. E a minha análise é que isso acaba gerando muita volatilidade no mercado. No caso dos fundos imobiliários, nós estamos vendo, na verdade, uma queda mesmo das cotas, né? Não dá nem para dizer que é muita volatilidade, porque mal sobe, tem caído bastante. E aí nós podemos, numa análise rápida, olhar para vários motivos que ocorrem essa queda. O primeiro motivo de todos esses ruídos políticos que estão elevando a taxa de juros futura, né? Essa é a grande base de qualquer movimento, vamos assim dizer, de precificação do valor das cotas dos fundos imobiliários. Então, os juros futuros vêm subindo aos poucos, em razão de ruídos políticos, em razão de crise econômica, e nós estamos, hoje é dia 20 de outubro, então ontem nós observamos uma alta na taxa de juros futuro, o Tesouro IPCA para 2035 teve uma alta muito considerável. Há muito tempo eu não via um pulo de um único dia tão grande na taxa de juros. Isso evidentemente muda a nossa taxa de referência para a precificação das cotas dos fundos imobiliários e acaba indiscutivelmente impactando o valor dessas cotas. Por quê? Porque se eu ganho mais na renda fixa, o investidor sempre vai começar a fazer aquela conta, porque eu vou assumir o risco do fundo imobiliário. Mas não é só isso, tá? Você começa a conversar com muitos investidores, você começa a observar o seguinte. O primeiro ponto nos últimos 2 anos, nós tivemos um grande aumento do número de investidores. Tornei aproximadamente de 1 milhão de investidores a mais no mercado de fundos imobiliários. E, evidentemente, dentro desse universo, nós temos muitos investidores que ainda lhes falta experiência e lhes falta também, até mesmo, uma indicação desse produto para eles mesmos. Ou seja, esse produto, às vezes, não é o produto pelo qual eles procuravam. Quem está nos assistindo agora, eu tenho certeza que
comprou o fundo imobiliário pelo motivo certo, que está buscando conhecimento, que está buscando entendimento. Está aqui, está nos assistindo. Mas se você for ver um vídeo como esse, se tiver muita visualização, vai ter 100 mil visualizações. E nós temos 1,5 milhão de investidores. Então nós temos dentro desse universo um grupo bem grande de investidores que, além de faltar muitas vezes conhecimento para eles, faltam também a clareza de se esse produto está ou não adequado ao seu portfólio. E aí por que eu digo isso? Porque nós estamos vendo a Selic subir. Com a alta da Selic, nós começamos um processo muito interessante, que é o quê? A remuneração da renda fixa, aquela que está lá no banco, o CDB, a própria poupança, começa a subir. E aí começa um comparativo muito forte. Nossa, o fundo imobiliário está me pagando só isso e a renda fixa lá no banco está me pagando mais. Por que eu vou continuar nesse fundo imobiliário que não me dá dinheiro, que a cota desvalorizou, estou aqui perdendo dinheiro, eu vou sair disso aqui de uma vez por todas e vou para aquele outro tipo de investimento. Então, veja, isso é muito curioso, porque nós temos um primeiro fato, que é um fato bem racional, que é a elevação da taxa de juros futuro, isso aí mexe na precificação, e aí, evidentemente, os fundos imobiliários tendem a cair. Mas nós temos um outro ponto, que é a própria elevação da taxa Selic, que não deveria impactar tanto os fundos imobiliários, já que o seu cálculo é muito feito com a taxa de juros futuro, mas eu começo a observar que não é bem assim. Tá? Por quê? Porque a taxa Selic ela acaba mexendo um pouco nesse avaliação mais simplória. Então, daquele investidor que tem pouco conhecimento, a taxa de Selic ela acaba sim afetando a sua avaliação. Então, evidentemente que isso no curto prazo impacta, mas no médio prazo tende a corrigir e voltar à precificação pela taxa de juros futura, evidentemente. Então, você soma tudo isso, você soma incertezas políticas, você soma muitas vezes até mesmo falta de dinheiro das pessoas precisando vender seus fundos imobiliários, você tem o que nós estamos vendo, né? Queda dos fundos imobiliários. Agora é muito curioso destacar um ponto importante. Nós vivemos entre 2014 e 2016 um período muito ruim para os fundos imobiliários. Queda nas cotas também. Todos os meses queda nas cotas por quase 3 anos. Curiosamente, nesse período foi o período que nasceu o Clube FI e o Desmistificando FI, né? Salvo engano, o Desmistificando FI, que foi o primeiro research voltado para os fundos imobiliários do Brasil, nasceu em 2015, salvo engano, o Clube FI nasceu em 2015 também. Eu vinha fazer a parceria com vocês em 2016. Sim, exato. Né? E aí, foi um período em que nós tivemos uma grande queda. E aí nós olhamos para aquele movimento, para esse movimento de hoje, e você começa a olhar para o que aconteceu no ano passado. Só que nós temos um momento muito diferente. O ciclo do mercado imobiliário hoje é muito diferente daquele que estava lá. Lá naquele período, nós estávamos vindo de um processo de expansão muito forte do mercado imobiliário e entramos numa recessão do setor imobiliário, do famoso ciclo do setor imobiliário. E aí você juntou crise política com recessão no país, com recessão do ciclo imobiliário, queda nos rendimentos dos fundos imobiliários por causa dessa cadeia. E aí você teve a desvalorização dos fundos por muito tempo. Hoje, o que você vê? Você vê a desvalorização por questões políticas, questões econômicas, elevação de juros, inflação muito alta, juros tendo que ser elevados para controlar essa inflação, impactando as cotas dos fundos imobiliários, mas você está num momento de recuperação do setor imobiliário. Então, aquele problema que nós tivemos em queda de rendimento, hoje, nós não temos essa expectativa para o futuro. Tirando, evidentemente, os fundos que vão vir a ter problema ou não, mas assim, não seria mais algo generalizado. Então, o investidor ele precisa realmente ficar muito atento para esse ponto, Thiago. Resumindo, tá? Esse cenário ele é mais ou menos isso, tá? A minha visão. É uma somatória de elevação de juros futuros por inflação alta, problemas políticos, problemas econômicos, com um público, um grupo de investidores que não possuem informação, muitas vezes usaram um fundo de investimento imobiliário como se fosse a renda fixa e começam a fazer o comparativo com CDBs de bancos, com rendas fixas de bancos, que estão subindo sua remuneração por causa da elevação da Selic. O que me faz crer que nós não temos mais tanto espaço para subir juros futuro, né, a não ser que realmente politicamente ou economicamente comece a ficar muito ruim. Você é economista, você vai saber melhor do que eu nesse ponto, mas assim, nós temos bastante espaço ainda para subir a Selic, para pelo menos ela chegar ao equivalente do que está o juros futuro, né? Nós temos juros futuros hoje de uma Selic
muito próximo a 10% já. O que bateu ontem é muito próximo já de uma Selic de 10%. Se nós chegarmos numa Selic desse nível, nós vamos ter um comparativo desse investidor com renda fixa. Realmente, ele vai olhar para lá, vai ganhar 10% no CDB do banco, e ele vai olhar para o fundo imobiliário pagando 9%. A equação para ele não vai fechar, porque ele não consegue ver muitas vezes outros pontos. Então, nós podemos ainda ter um pouquinho mais de queda, se nós pensarmos. Sim, você colocou bem. Acho que uma forma errada que o investidor, às vezes, que vai entrar e acaba não entrando no fundo imobiliário, ou que acaba saindo, é comparar o dividend yield, por exemplo, de um fundo de tijolo. Tá pagando 8%, daqui a pouco a Selic já está a mais de 8%, então não faz sentido. Quer dizer, é a avaliação errada. E também concordo contigo, acho que tem esse movimento, como teve esse movimento do 14,25 por 2, que jogou muita gente para renda variável, esse movimento do 2 para talvez 8,5 até 9 vai fazer um pouco desse movimento contrário. Enfim, mas acho que de qualquer forma o mercado acho que amadureceu bastante, apesar, como você falou, né, 1 milhão de pessoas, investidores a mais, com pouca informação. Mas nosso papel é esse aqui, né, Rodrigo? Fazer um conteúdo como esse aí para poder ter essa informação aí para o investidor. E outro debate que é importante aí, que você levantou bem também nas tuas mídias sociais, no teu canal do YouTube também, essa questão que está dentro do pouco que você falou também, né, que essa diferença do ciclo anterior, lá 2015, que realmente tinha uma super oferta, se você olhasse principalmente para o mercado corporativo, né, algo que não ocorre agora, nos próximos anos. Então, se você vê dentro desse contexto de um dividend yield talvez elevado historicamente, esse desconto também sobre o valor de patrimônio também historicamente interessante, realmente uma grande oportunidade, ou a gente tem que fazer uma leitura um pouco diferente agora? Legal. Como você falou, eu fiz um estudo no meu canal no YouTube. Eu fiz um estudo, né, para o meu research e, evidentemente, publiquei no canal no YouTube. Porque tinha muita gente repetindo uma ideia de que nós teríamos um desconto histórico dos fundos imobiliários. Nós temos um comparativo, né, Thiago? Eu uso, vocês usam, e quem está nos assistindo também deveria usar, porque é um comparativo inteligente, ou seja, não é a Selic. Um spread para o yield do IFIX, né, ou um spread para o yield dos fundos imobiliários, para a NTNB, né, a antiga NTNB, o atual Tesouro IPCA, que é um índice atrelado à inflação. Então, você usa somente aquela taxa de juros, vamos chamar de NTNB para não ficar muito longo, somente usa a taxa de juros lá da NTNB, e quanto que eu tenho de adicional para o dividend yield do IFIX. Partindo do pressuposto que o yield do IFIX ele seria um yield também real, porque os imóveis corrigem, de certa forma, pela inflação e tudo mais. Aquela ideia, né, bem longa, que precisaria de um vídeo muito longo para explicar sobre isso. Mas, resumidamente, essa é a ideia. E aí eu disse, nossa, mas isso aqui não está certo, isso aqui está errado, porque eu estou nesse mercado desde 2009, e eu disse, nós não temos esse desconto histórico, porque quando eu olho hoje o spread da NTNB para o yield do IFIX, ele realmente chega no desconto histórico que nós tivemos em janeiro de 2016, que foi a maior queda dos fundos imobiliários até então. E aí você diz, nossa, realmente faz algum sentido. Aí eu fui pesquisar e estudar e entendi por que estava acontecendo aquilo. Em 2016, mais ou menos 16% do IFIX eram fundos de recebíveis. Hoje, aproximadamente 35% do IFIX são fundos de recebíveis. E aí eu fiz todo um estudo, fiz todos os cálculos. E aí o que acontece hoje? Quando você tem fundos de recebíveis na sua carteira, os fundos de recebíveis, o rendimento deles é composto por juros e inflação. Então, quando eu recebo o meu rendimento, eu tenho juros e inflação. Lá, em 2016, já era um pouco assim. No entanto, de 2016 para agora, houve uma evolução muito grande na compreensão de quanto que um fundo imobiliário pode distribuir do seu lucro na medida contábil. Ou seja, vamos assim dizer, eu aumentei a capacidade de distribuição dos fundos imobiliários na medida que eu aumentei a compreensão de que eu poderia distribuir lucro contábil e fiz com isso uma maior distribuição de inflação dentro dos meus rendimentos. Isso é muito fácil de ser observado, tá, Autor? Você pega aí os
os famosos fundos high yield, que o pessoal tem bastante em carteira, HCTR, DEVA, Habitat, que fazem uma separação nas suas DREs, e aqui não se trata nem de crítica nem de elogio, é só educacional mesmo. Você pega as minis DREs deles, você vai ver que eu tenho muitas vezes mais inflação no lucro, na receita, do que juros. Então, o que acontece? Eu tenho hoje, dentro dos fundos imobiliários recebíveis, uma distribuição muito forte de inflação. E o que aconteceu nos últimos 12 meses? Inflação para cima, né? Nós tivemos a IGPM passando de 30%, estamos com o IPCA já em 2 dígitos, acumulado em 12 meses. E aí você tem nesse dividend yield do IFIX muita inflação. Então, acaba sendo um erro eu comparar esse dividend yield do IFIX com a NTNB usando um comparativo de 2016, porque em 2016 eu não tinha tanta inflação dentro dos meus rendimentos. E hoje eu tenho. E aí eu tenho outros fatores, fundos imobiliários, por exemplo, que giraram carteira, venderam imóveis, tem que distribuir o lucro. Esse lucro nada mais é do que a valorização dos imóveis ao longo do tempo, boa parte por causa da inflação. Então nós nunca tivemos tanto yield proveniente de inflação do que em outros tempos. Então, assim, nós temos sim um grande desconto, mas ele não é um desconto histórico. A melhor forma de você conseguir visualizar isso, e foi exatamente o que eu fiz, é você fazer um comparativo só com o fundo imobiliário de tijolo, para você descartar esses fundos de recebíveis, que acabam tendo essa questão, e aí você compara só com o fundo de tijolo. Então, você não tem ainda um desconto histórico para a NTNB. Mas, curiosamente, eu fiz esse estudo, deve ter mais ou menos uns 45 dias, 60 dias. Curiosamente, nós estamos chegando. Tá? No desconto, o spread entre a NTNB e o dividend yield dos fundos de tijolo está chegando no ponto histórico. Qual que é o grande problema? Se a NTNB conseguir continuar subindo, então se o Tesouro IPCA continuar subindo, tecnicamente os fundos imobiliários, as cotas deveriam continuar caindo para que eu mantenha esse dividend yield, esse spread dividend yield igual ao que está hoje. E realmente, como eu comentei antes, ontem, dia 19 de outubro, a alta do Tesouro IPCA foi um negócio surpreendente, pegou muita gente assim de surpresa. Então, é algo sempre a observar. Mas assim, esse desconto histórico, ele tem que ser olhado de outra forma. E aí, Thiago, até para encerrar um pouco aqui a minha fala, não se estender mais ainda, esse é sempre o importante que eu digo. O investidor, principalmente o investidor mais recente de renda variável, ele costuma fazer o quê? Eu olho para trás para ver o que vai acontecer para frente. E aí eu passo a ter uma premissa de repetição no futuro do que aconteceu para trás, né? Então eu olho para os fundos imobiliários lá para trás, eu começo a ver aquele desconto, histórico e aí eu tenho a seguinte sensação: por que eu fui fazer esse vídeo? Porque em 2016 eu podia comprar qualquer tipo de fundo imobiliário que eu ganhava dinheiro. Qualquer fundo imobiliário você ganhava dinheiro, não tinha erro. Podia comprar XPCM, podia comprar FAMB, podia comprar qualquer desses tipos de fundo, você tinha ganho dinheiro. E aí, quando eu comecei a ver as pessoas falando em desconto histórico do IFIX, eu disse, nossa, isso vai levar a essa interpretação errada. Né? Posso comprar qualquer coisa que eu vou ganhar dinheiro. E não é bem assim. Novamente, aí nós temos que ir na ponta. Os fundos de recebíveis têm uma forma de precificação, os fundos de tijolo têm outra forma de precificação, e nem todos os fundos imobiliários possuem tanto assim esse desconto. Então é importante sempre você olhar com muito critério. Nem tudo que aconteceu no passado repete no futuro, como eu mesmo disse, do ciclo do mercado imobiliário. Então, é muito importante eu olhar para o passado para entender aquele momento e ver se dentro de uma análise de economia, macroeconomia e tudo mais, faz sentido aquilo se repetir e como vai se repetir, né? Esse é o ponto importante. Sim, então, na verdade, se você pegar o cálculo histórico de IFIX, que tem até cálculos que eu já vi de 2000, desde o início de IFIX, que é de 2011 ali, o spread para uns juros aí de longo prazo, médio de 10 anos, é em torno de 3%. Então, acho que esse seria o cálculo que você fez. Você retira o CRI, o de papel, coloca só o tijolo agora. Isso. No momento que você fez isso tudo, não está no histórico, mas está na média de 3%? Exatamente. Estava chegando quando eu fiz o estudo, estava chegando em 3%. Eu não refiz agora para esse mês, mas eu acredito que tenha chego. Com um detalhe, tá? Eu, normalmente, quando eu faço esse tipo de estudo, e mesmo quando eu criei fórmulas próprias para fazer taxa de desconto e tudo mais, eu não uso um spread fixo, né? Eu gosto sempre de usar um spread percentual. Porque uma coisa é 3% de 5, outra coisa é 3% de 8, né, Thiago?
Então, eu uso muito um spread percentual. Quando eu uso o spread percentual, então o percentual da NTNB, aí sim eu fico muito próximo do de tijolo de 2016. Só para tu ter uma ideia, quando eu fiz o estudo, o de tijolo em 2016 estava com um spread de 57%, ou seja, os fundos imobiliários pagavam 57% a mais do que os juros do NTNB, e quando eu fiz o estudo, deve ter uns 45, 60 dias, estava pagando 47%. Então, eu acredito que já esteja nesse desconto histórico. O problema é que a NTNB segue subindo, então 50% agora já dá um spread um pouquinho maior, já está chegando nos 3%. Não tinha chegado nos 3% ainda. Só que quando eu insiro, e esse é o ponto importante, quando eu insiro os fundos de recebíveis, eu estava chegando a 4% de spread. Então, quando eu olhava aquilo, e aí eu olhava 2016, que era 3 e pouco, 3,7 mais ou menos, 3,9, eu dizia, nossa, é desconto histórico, né? E essa foi a minha preocupação naquele estudo. Bom, interessante. Então, realmente é algo que houve essa mudança estrutural do mercado, quer dizer, o FIX se transformou ao longo desses anos. A gente tem, acho que daqui a pouco a gente vai ter que ter os dois índices aí, um FIX tijolo, um FIX papel, para poder fazer essa avaliação melhor. E dentro desse segmento também de recebíveis imobiliários, enfim, o investidor tem muitos, né, colocando parte significativa aí dos recursos nesse segmento. Como é que você vê também outro debate, sei que você está estudando bem, essa questão aí dos impactos da inflação nos fundos de recebíveis imobiliários? Então, aí vem tudo dessa conjugação de fatores, né? Em 2018, Thiago, eu escrevi um artigo, final de 2018, para o meu research, escrevi um artigo e depois acabei publicando na internet e tudo mais, um artigo sobre os ciclos dos fundos de recebíveis. Até então não existia nenhuma publicação sobre isso, eu fiz um estudo e eu cheguei à seguinte conclusão: os fundos de recebíveis, eles possuem um ciclo próprio fora dos fundos de tijolo. Eles acabam estando dentro do ciclo dos fundos imobiliários, então se a taxa de juros sobe, afeta os fundos de recebíveis, porque ele continua sendo um fundo imobiliário, mas ele acaba tendo uma espécie de um subciclo próprio, tá? E isso explica um pouco por que os fundos de recebíveis não estão caindo agora. Ou seja, aquele artigo que eu escrevi em 2018, isso é muito legal, porque aquele artigo que eu escrevi em 2018, né, que embasou minha recomendação de compra de fundos recebíveis em 2018, 2019, 2020, ele está se mostrando realmente muito eficiente naquela análise. Que é o quê? Fundos imobiliários são muito precificados por rendimento. Nós não podemos fugir disso. Fundos imobiliários são muito precificados por rendimento. Quanto maior o rendimento, melhor vai ser a precificação. É certo que nós deveríamos precificar sempre por rendimento futuro, mas é certo que não é assim que é feito. E muitas vezes o investidor diz assim, mas é coisa de brasileiro. Não é. Se você for estudar os REITs, acontece a mesma coisa. A diferença lá é que o mercado é um pouco mais profissional, ele consegue ver às vezes um pouquinho mais à frente. Mas nos fundos imobiliários nós temos uma precificação muito forte com base nos rendimentos que eles estão distribuindo. O que acontece? O fundo imobiliário de recebível, ele te paga os juros, que foi os juros contratado, e uma parte da inflação que ele recebe. Tá? Quando eu tenho uma elevação da taxa de juros, tanto da Selic quanto do juros futuro, isso ocorre por quê? Porque eu tenho uma inflação subindo, ou uma inflação alta, melhor dizendo, né? Ou seja, porque o Copom só vai subir os juros se a inflação estiver alta. Se a inflação não estiver alta, ele não vai subir juros, ele vai fazer o que fez, jogou os juros a 2%. Quando o Copom sobe os juros e os juros futuros sobem junto, os fundos imobiliários tendem a cair. Todos os fundos imobiliários tendem a cair, porque sua taxa de desconto modifica. Acontece que nesse movimento de subir os juros, era porque a inflação estava alta. E se a inflação estava alta, isso afeta diretamente os rendimentos dos fundos de recebíveis, melhorando a rentabilidade dos fundos de recebíveis naquele exato momento. Enquanto que os fundos de tijolo nada muda, porque vai mudar o quê? Vai mudar o reajuste do contrato daqui a um ano. Né? Então, a mudança é muito pequena, mas para os fundos de recebíveis, não. Para os fundos de recebíveis, uma inflação de 5% e a inflação de 10% faz uma diferença muito grande. E aí, o que você acaba observando? Os juros subindo, que deveriam jogar os fundos imobiliários como um todo para baixo, eles não conseguem jogar os fundos de recebíveis para baixo, porque nesse período, os fundos de recebíveis começam a melhorar seu rendimento. E aí você vê o quê? Só o fundo de tijolo caindo.
É mais ou menos o que nós estamos vendo. Nós vivenciamos, desde começo de 2020, mais ou menos, Thiago, uma mudança muito grande dos fundos de recebíveis em busca de conseguir distribuir toda a inflação que fica acruada dentro dos seus títulos. Porque a inflação nos fundos de recebíveis, elas não são pagas no formato de rendimento, que nós chamamos de PMT. Né? Elas, na verdade, ficam acruadas no título e uma pequena parte delas é paga no formato de amortização. Mas essa inflação ela é um lucro contábil e que não era tão usado pelos fundos imobiliários. Nós tínhamos até já declarações da CVM, nós tínhamos ofício da CVM, ato declaratório da CVM, meio que orientando a como fazer, mas assim, nunca foi algo muito claro. E depois de 2020, alguns fundos imobiliários começaram a fazer o quê? Distribuir totalmente o lucro contábil desses fundos, ou seja, tudo que é inflação, eu distribuo. E aí isso joga o rendimento lá para cima, tá? Então, lá no passado, quando eu escrevi o artigo, isso não existia. Isso passou a existir com mais força agora. E, Medeiros, E acho aí... que tem... Desculpa interromper, acho que tem... Eu já conversei com o gestor outro dia, isso agora depende muito da administradora do fundo, que cada administradora tem uma metodologia que diferente. Acho que o BR Trust é uma coisa, o BTG faz outra metodologia. Isso, exatamente. Mas aí o que acaba acontecendo? Até isso é algo que eu tenho insistido bastante, sabe, Thiago? E tenho, inclusive, sempre que posso, peço para os gestores esclarecerem qual a metodologia que o seu administrador usa, tá? E aí eu tenho até visto, inclusive, esclarecimentos errados nos relatórios gerenciais. Tenho feito questão de sempre no meu research destacar o que é o tal do lucro caixa, o que é o caso do lucro contábil, né? O que acaba acontecendo? Quando você tem esse lucro contábil, você tem esse aumento do lucro. Alguns gestores ficaram com a marra do seu administrador, exatamente como você falou. O meu administrador não deixa eu distribuir tanto. Aí o que ele faz? Ele começa a vender os títulos. Então ele vende e compra, vende e compra, vende e compra, vende e compra. Você vai pegar fundos de recebíveis, você vai ver que tem gestor que gira o tempo todo a carteira de fundos de recebíveis. Por que ele faz isso? Porque assim ele consegue distribuir essa inflação acruada. Porque virou uma competição dentro dos fundos de recebíveis de quem distribui mais. De quem distribui mais. E aí eu vou sempre tentar distribuir mais. Que é o quê? Distribuir a inflação do mês. Tá? E aí, então, assim, o que acaba acontecendo? Você tem muito do rendimento vindo de inflação. Se você tem muito do rendimento vindo de inflação, evidentemente a cota acaba não caindo tanto, o fundo de tijolo cai. Mas nós temos o porém, e é esse sempre o ponto que você tem que olhar. Em algum momento, essa taxa de juros vai conseguir controlar essa inflação vai ter que ir para baixo, né? Eu sei que muita gente deve estar assistindo, deve estar dizendo, isso nunca mais vai controlar. Não é bem assim, nós já conseguimos controlar até hiperinflação. Então, em algum momento, nós vamos sim controlar essa inflação. E aí, o que vai acontecer? Os juros vão estar lá em cima, a inflação controlada. A tendência é que esses fundos imobiliários recebíveis tenham uma redução do seu rendimento, uma redução natural. Porque eu não vou mais receber aquele monte de inflação que eu estava recebendo. E aí, como eu tenho hoje uma outra modalidade de apuração de lucro muito forte, que eu não usava tanto lá no passado, de repente essa redução vai ser até um pouco maior. Eu vou dar um exemplo aqui para que quem estiver nos assistindo possa pesquisar. Pesquise aí no Clube FI, KNIP11, o fundo da Quineia, tá? Que usa a apuração de lucro contábil bem claramente, está lá nos seus relatórios. E você vai ver o que acontece, dá uma olhada nos últimos 12 rendimentos e veja o que acontece nos períodos que o IPCA ficou negativo. Você vai ver rendimento lá, salvo engano, de 45 centavos. E você vê hoje o rendimento eu acho que está em torno de 1,10, 1,15, estou falando de cabeça, tá? Só por aí você já tem uma ideia. O que vai acontecer quando eu controlar então a inflação, Thiago? Rendimento para baixo. Aí agora, aqueles juros que subiram, que bateram nos fundos de tijolo, batem um pouquinho nos fundos de recebíveis, tá? Quando eu escrevi o artigo em 2018, nós tínhamos justamente acabado de ter esse ciclo de alta dos juros, né? Nós tínhamos tido uma recente alta novamente, que ele tinha ido até 14,25, tinha caído e aí voltou a subir. Ele tinha tido uma alta dos juros, a inflação tinha ficado muito controlada e os fundos de recebíveis acabaram caindo muito. E aí eu escrevi esse artigo para justificar o motivo pelo qual eu estava recomendando fundos de recebíveis, porque ninguém queria 2018 fundos de recebíveis. Porque eles pagavam pouco e eram títulos de crédito, e era justamente isso, né? Você acabava tendo essa mudança de dinâmica.
Então, tem muito disso. Então, os fundos de recebíveis pagam sim bastante hoje por causa da inflação, faz todo sentido, acho que faz todo sentido ter na carteira. Mas para quem está muito carregado em fundos recebíveis, a minha recomendação é sempre a seguinte: sair vendendo agora? Não, apenas que você faça uma avaliação da sua carteira, mas fique muito atento na medida que a alta dos juros começar a ser eficiente para controle da inflação. Porque vai ser provavelmente o ponto em que os fundos de tijolo vão estar mais descontados de todos, e os fundos de recebíveis vão começar, vamos assim dizer, a entrar na berlinda de uma possível desvalorização. Então, se você estiver muito concentrado em fundos de recebíveis, pode ser interessante você migrar um pouco. Eu no research, eu normalmente, como analista, sou sempre obrigado a manter um equilíbrio, né, Thiago? Nós nunca vamos para os extremos. E aí, evidentemente, eu faço as explicações, o pessoal do Clube FI recebe as explicações por vídeo, os meus assinantes recebem por escrito, você recebe as explicações para que você faça o que é melhor. Então, eu conheço investidores que têm 50%, 60% da carteira em fundos de recebíveis. Eu diria para esse investidor, se quando começar a controlar a inflação, ficar atento para não perder a oportunidade de fazer um pouco dessa migração para os fundos de tijolo, que estão ficando muito descontados, em muitos casos abaixo até do custo de reposição. E dentro desse, falando, né, que o exemplo que você falou, tem investidor com 50% da carteira, a gente vê, como eu sempre falo aqui nos programas de entrevista, os mais comentados da semana, a gente tem um ranking, quase sempre os 5 são os mesmos fundos, que você já citou alguns aqui, o que a gente chama aí do high yield e tudo mais. Então, eu gostaria que você comentasse também o que a questão não é comprar esses fundos, é saber exatamente o que você está comprando. Então, quais são os itens, né, os fatores essenciais que o investidor deve avaliar ao comprar um fundo de recebível imobiliário? Bom, legal. Eu acho que o primeiro ponto que você deve avaliar é esse formato de apuração de lucro para você ter o cuidado de fazer o comparativo certo. Tá? Então, se você, por exemplo, pegar um fundo que tem uma distribuição totalmente contábil e querer comparar um fundo, por exemplo, administrado pelo BTG, que ele distribui apenas parte contábil, então eles têm algumas regras lá que apenas permitem uma distribuição em parte contábil, e você fizer um comparativo rendimento versus rendimento, você vai acabar fazendo um comparativo, vamos assim dizer, um pouco pobre, né? Então você tem que fazer um comparativo um pouco mais inteligente, conhecendo um pouco os fundos imobiliários. Outro ponto importante é justamente você saber o nível de risco que eu tenho dentro dessa carteira. Então, quem está pagando um yield mais elevado não está pagando à toa, Thiago. Quem está pagando um yield mais elevado, ele está assumindo algum nível de risco. E esse nível de risco ele é proposital e você pode ter esse nível de risco na carteira, desde que seja controlado. Não dá para você, por exemplo, na minha opinião, ter 50% da sua carteira nesse nível de risco, porque se der um problema, você vai perder bastante dinheiro. Então, como é que você olha isso? Eu olho para os tipos de créditos que estão lá dentro. Tá? Os tipos de empréstimos, os tipos de garantia. Eu posso tentar olhar o termo de securitização de alguns CRIs que tem maior participação dentro daquele fundo imobiliário. Isso é algo que lá no curso que eu tenho, eu sempre explico bastante. O pessoal pergunta assim, eu tenho que ler os termos de securitização do CRI? Eu sempre digo assim, olha, na minha opinião, não faz sentido você ler todos os termos de securitização. Você vai fazer só isso, coisa que nem gestor muitas vezes faz. Mas faz o seguinte, pega as maiores posições e lê um pouco os termos de securitização. Né? Lê principalmente os riscos envolvidos. Nós já tivemos caso de fundo imobiliário de CRI que comprou CRI em que havia pedido de falência contra a empresa. Estava lá nos riscos do CRI. Então, e tinha uma posição relevante dentro daquele fundo CRI. Você consegue, olhando para esse histórico, né, fazer algum desse tipo de avaliação. Quem são os devedores? Que tipo de devedor que tem? Isso é muito importante. Nós temos os corporativos e nós temos os pulverizados. Quando eu tenho um crédito corporativo, às vezes o meu risco de inadimplência pode ser um pouco menor se o meu devedor for de grande porte, direcional, Petrobras, empresas de grande porte, vai ter uma tendência um pouco menor de ter uma inadimplência. Quando eu tenho um pulverizado, eu tenho vários investidores, vários devedores, pessoas físicas. A probabilidade de eu ter uma inadimplência ali dentro, ela é um pouco maior. Mas, em compensação, no corporativo, quando eu tenho inadimplência, uma inadimplência machuca o fundo. No pulverizado, muitas vezes eu tenho um fundo que tem lá 5 mil, 6 mil devedores. Então,
uma inadimplência de 2 ou 3 não vai afetar tanto, né? Então, você tem que olhar para isso, tá? O tipo de crédito, o tipo de devedor, a classificação de risco do CRI, isso é muito importante, olhar para a classificação de risco. Todo CRI tem uma classificação de risco, então você tem que olhar para esse nível de classificação de risco. E principalmente, Thiago, o tipo de estratégia que o fundo adota. Então, nós falamos, né, HCTR, DEVA, Habitac, tem sido os famosos fundos aí de recebíveis, eles adotam a estratégia de investir em ativos multipropriedades, que é uma espécie de um misto entre pulverizado e corporativo com equity. É uma coisa, algo bem diferente, poucos fundos fazem. Tá? E aí você, quando faz a diversificação da sua carteira, você entender a estratégia que está por trás do fundo, tira o risco de você fazer uma carteira pulverizada ao invés de uma carteira diversificada. O que seria uma carteira pulverizada? Você comprar 4 fundos de recebíveis para sua carteira com a ideia de diversificação e você comprar 4 fundos com a mesma estratégia de risco, muitas vezes com o mesmo devedor. Se você não conhecer isso, aí o que acaba acontecendo? O investidor está se perguntando, mas qual que é o risco? Qual que é o problema desse? O problema desse é o seguinte, quando eu invisto num fundo de recebível, o fundo de recebível ele tem um devedor. E esse devedor normalmente me paga o dinheiro com base num projeto que ele está desenvolvendo. Se eu tenho 4 fundos de recebíveis que têm o mesmo devedor, o mesmo projeto, ou projetos muito semelhantes, se aquele tipo de projeto começa a dar problema, eu vou perder em todos os fundos imobiliários. E muita gente, de novo, nós entramos aí, muitos investidores recentes no mercado. E aí acabam não conhecendo muitas vezes a história dos fundos imobiliários. Eu sempre digo, olha, estuda um pouco o PLRI, um dos primeiros fundos de recebíveis, com foco forte em investimento em cotas subordinadas, que é um outro ponto a você olhar os fundos. Fundo que teve aí um nível de inadimplência bem considerável, tá? XPGA, que depois foi parar para dentro do MXRF, fundo que teve um nível de inadimplência também muito elevado. Basta você pegar o relatório do MXRF, você vai ver lá quantos inadimplências nós tivemos. Imóvel que foi parar dentro do fundo porque teve inadimplência e o imóvel nunca foi vendido. Então, assim, não estou dizendo que recebíveis é horrível. Muito pelo contrário, gosto, tenho na carteira recomendada, tenho na carteira pessoal. Eu só acho que o investidor ele tem que saber medir um pouco melhor esse risco olhando para essas classificações. E aí, para concluir, Thiago, o importante é ele também entender qual que é a estratégia de investimento na subordinação, tá? Então, tem cotas sêniors, tem cotas subordinadas, tem cotas mezanino, qual é a prioridade de investimento dentro daquele fundo? Porque isso também pode levar, eventualmente, a algum nível de perda lá na frente. E fundos de recebíveis, costumo dizer que eles são, em proporções diminutas, uma semelhança muito grande com bancos. Então, o banco pega o teu dinheiro e empresta para o José ali da esquina montar a padaria dele, ele paga juros para ti e cobra juros do José. O fundo de recebíveis não é diferente disso, ele pega o teu dinheiro como cotista e empresta para o José ali da esquina também, construir o seu imóvel, tá? Se o José ficar inadimplente, tiver qualquer problema, de repente nós temos algum nível de perda. Bancos fazem muito provisão para devedores duvidosos. Fundos de recebíveis, nós não vemos muito provisão para devedores duvidosos, é raro de ver essas provisões. Isso sempre me chama a atenção, eu digo que investimento maravilhoso em crédito é esse que não gera provisão para devedor duvidoso, né? Como é que os bancos não exploram esse setor? Seria um setor maravilhoso, não tem inadimplência, né? Então esse é sempre um ponto a cuidar. Lembrando que essa classe, próprio CRI, é algo muito novo no Brasil. Por isso que eu sempre fico receoso quando eu escuto principalmente o investidor que diz que está 100% em fundos de recebíveis, sem ter todos os conhecimentos. Muitas vezes copiando de um investidor experiente que tem um nível de conhecimento gigantesco. Então, é bom, muito interessante, mas olhe todos esses lados e mantenha a diversificação sempre para proteger seus investimentos. Não, interessante, Medeiros. Claro, se a gente for falar aqui do provisão, vai ser mais uma hora de entrevista. E agora, passando para uma outra tese, que é bem interessante, mas que tem a ver com a questão do receber, porque, como te colocou aqui, né, independente da metodologia da administradora, o repasse da inflação para o dividendo, para o rendimento do fundo imobiliário, ele é rápido, né, 2, 3 meses e tudo mais. E aí tem a questão da tese do tijolo, que quem está comprando agora, inclusive, com desconto,
a partir do princípio que no médio e longo prazo a inflação, essa inflação alta que a gente teve agora, principalmente ainda vai ter um tempo ainda de inflação, até essa política monetária começar a funcionar, ela vai ser repassada também para o tijolo, né? Aquela ideia do médio e longo prazo que o tijolo ele vai, toda aquela questão do aumento absurdo do custo de reposição agora, porque para construir o metro quadrado agora no corporativo, do logístico, por exemplo, está bem mais elevado que meses atrás, que isso em algum momento também vai refletir no preço das cotas aí no mercado. Então, eu queria ver se você concorda com essa tese e explicar um pouco para a nossa audiência. Não, concordo totalmente, Thiago. Hoje você tem, como eu comentei já até antes, né? Hoje você tem fundos de tijolo custando muitas vezes próximo do custo, famoso custo de reposição ou abaixo do custo de reposição. O que é o custo de reposição? É o custo para construir, como você falou, né? Como é que você sabe disso? Você tem que fazer um acompanhamento amplo do mercado para você conseguir entender essa dinâmica. Né? Você começa a olhar o quê? Você começa a olhar o preço que os fundos imobiliários pagam nos imóveis e comparar com o preço que eles custam, por exemplo, na tela, né? Então, que é o valor de mercado dividido pela área dele. Um exemplo, essa semana, semana dia 20 de outubro, nós tivemos aí uma negociação que deu uma movimentada no mercado de fundos imobiliários, mais no noticiário, porque fundo que quase ninguém tem, que é fundo que é praticamente não negociado, que é o Getz, o fundo da Getz, GTLG, comprou 1,3 bi de imóveis lá no raio 30 de São Paulo, o raio mais valorizado. Preço pago, tá? Preço pago. Quase R$ 4.100 o metro quadrado privativo. Você pode pegar aqui no Clube FI, ali pela ferramenta ali do valor patrimonial, você vai achar muitos fundos sendo negociados na faixa de R$ 3.000 o metro quadrado privativo. Ou seja, uma negociação no mercado físico sai na faixa de 4, no mercado de tela, tá? E aí, mas não é o mesmo comparável. Você pode pegar, por exemplo, o BTLG, que é muito forte no raio 30 e 60 de São Paulo, você vai ver que está custando a faixa de 3.300, 3.400 metro quadrado privativo. E aí você diz, nossa, mas então, né, você está mais barato que no mercado lá. Depois você começa a fazer alguns comparativos, Thiago, da seguinte forma. Você começa a pegar empresas de SA, por exemplo, como BR Properties, e tu vê eles gastando para desenvolver um projeto de logística próximo a R$ 2.600, R$ 2.800 o metro quadrado privativo. Você pega o XPEX da XP, que é um fundo que não tem negociação para investidor profissional, que desenvolve galpões logísticos, que por sinal é um dos grandes cotistas do GTLG, também desenvolvendo projetos novos na faixa de R$ 2.600 a R$ 3.000 metro quadrado privativo. Aí você vai olhar muitos fundos de qualidade elevada, e você vê lá eles custando R$ 3.000 o metro quadrado privativo, de logística, né? 2.500, 2.800. Com detalhe, tudo que eu estou falando é histórico, né? Então, o BR Properties, por exemplo, que está construindo um grande centro logístico em Cajamar, esse projeto começou em 2008. Tá? Ele deve ser entregue agora no final desse ano, estimado em torno de 2.600, 2.800. Só nesse ano, nós já temos relato de investidores que constroem, o próprio HGLG já relatou isso nos seus relatórios gerenciais, que o custo para construir um galpão logístico aumentou em 28%. Então, isso tem que ser repassado para o valor do imóvel. E aí, o investidor sempre vai ficar com aquela questão, né? Mas como que repassa isso? Porque o fundo de recebíveis, como você falou, deu a inflação, 2 meses depois está na minha conta. O fundo de tijolo não funciona dessa forma. Funciona da seguinte forma. Quando que isso vira valor a mais no meu patrimônio e, consequentemente, isso vira mais renda para então valorizar a minha cota? Esse é o ponto que nós temos que levar em consideração. E quando que isso acontece? Bem, o que vai acontecer? Se eu tiver demanda por imóvel, então eu já tenho uma grande demanda por galpões logísticos. Então, é normal nós observarmos o quê? Uma valorização dos aluguéis. Se eu tenho uma empresa e eu preciso de um galpão logístico, eu vou contratar um empresário, então um fundo imobiliário, uma BR Properties, que vai fazer um condomínio logístico para mim, um galpão logístico para mim. E aí eu vou dizer para ele, eu quero um galpão logístico de 100 mil metros quadrados. Você faz? Ele diz, eu faço. E eles, quanto que é o aluguel? Eu disse, olha, é R$24 o metro quadrado. E aí eu, como empresário que quero alugar aquele imóvel, eu disse, não, mas a sua concorrência está 20. Daí ele disse, não, por 20 eu não posso fazer. 20 não é viável para mim, é 24. Quer fechar em 24, nós fechamos. Não, eu vou alugar na concorrência. Perfeito. Enquanto eu tenho um imóvel vago, eu, como empresário, vou alugando na concorrência. Chega no momento que eu não tenho imóvel para alugar. E logística é mais ou menos o que está acontecendo. Quando nós olhamos os dados,
Nós temos muitas regiões aí que já temos vacância muito próximo de zero, porque 5% não dá para considerar que é uma vacância. Então, quando eu tenho uma necessidade de galpão logístico, eu sou obrigado a pagar o valor que faz sentido eu construir, que é hoje em torno de uns R$ 24 o metro quadrado. O que isso vai refletir, Thiago? Aqueles fundos imobiliários de logística que possuem imóveis com um aluguel mais barato vai ter que subir o aluguel. Ele vai poder subir o aluguel, vai poder repassar a inflação, vai poder subir o aluguel. Mas tem um fundo imobiliário hoje que tem aluguel de metro quadrado a R$ 9,00. Tá certo, né? Raio 30 de São Paulo, mas é R$ 9,00 o metro quadrado. Enquanto que o custo para construir um galpão logístico com terreno, com custo de capital, com tudo, está se aproximando de R$ 3.000 já, pelo que nós temos de dados de pesquisas. Então, sim, faz todo sentido isso que você falou, a questão do custo da construção. E aí se aplica também para os fundos de escritórios, com um detalhe muito grande. Um imóvel logístico, se eu já tenho o terreno, se ele já está terraplanado, já tem um projeto aprovado, eu ergo ele em 18 meses. 18 meses eu ergo ele. Tá? Se eu for considerar a compra de terreno, terraplanar, aprovar projetos, nós estamos falando de próximo de uns 3 anos. Um prédio comercial, um prédio de escritório, só para erguer ele, ou seja, já tem um terreno, já tem um projeto aprovado, nós estamos falando de 4 a 5 anos. A NRI vai desenvolver um agora, vai levar 5 anos. O terreno está pronto, os projetos estão aprovados, ele só vai começar a erguer. Vão ser 5 anos de construção. Né? Se eu falo em pensar em começar o projeto, eu posso chegar a 10 anos, Thiago. O pessoal vai olhar agora o vídeo e vai ficar horrorizado. Né? Esse cara está mentindo. Você pesquisa pelo B32, o Birman 32, que ficou pronto esse ano, foram 10 anos, desde a idealização do projeto até a conclusão dele. O que eu quero dizer com isso, né? Eu não vou dizer que é óbvio que todo projeto vai levar 10 anos. Eu vou levar em torno de uns 5 anos, né? Para construir são 5 anos. Eu não tenho grandes entregas de imóveis, de prédios corporativos em São Paulo hoje. Se eu tiver uma demanda forte, o que vai acontecer? O aluguel vai ter que subir. E vai ter que subir por quê? Porque está barato, né? Perto do custo de construção. Aí, quando subir num determinado patamar, aquele empresário que constrói, ele vai começar a dizer, nossa, agora está ficando bom, eu vou começar a construir antes que muita gente comece a construir e eu perca essa oportunidade de alugar nesses valores. É isso que é o que nós chamamos do ciclo do mercado imobiliário. E aí você olha para os fundos imobiliários de escritório hoje, você pega alguns fundos imobiliários ali de escritório, Thiago, em São Paulo, custando 15, 18, 19 mil reais o metro quadrado privativo. É um desconto muito considerável. Vou até fazer uma pesquisa aqui de no Clube FI, só para nós termos como parâmetro. O JSRE, que é um fundo de escritório que tem caído muito. Nem eu lembrava que estava tão barato. 13 mil reais o metro quadrado privativo. A KNRI vai desenvolver um fundo de escritório, um prédio de escritório perto da Faria Lima. O custo estimado é de, se eu não me engano, 16 ou 18, 16 mil reais o metro quadrado privativo, para não errar. Custo para construir, Thiago. Custo, tá? Nós estamos falando de um fundo que está sendo negociado a 13 mil reais o metro quadrado privativo. Então, você vê, esse é o chamado custo de reposição. Demora para recuperar? Demora, porque eu tenho que melhorar o aluguel, tenho uma série de questões para conseguir melhorar durante esse tempo. Só que isso é oportunidade. E aí vem a ideia do paciente, o investidor que compra esse tipo de ativo com paciência e vai inserindo cada vez mais na sua carteira. Interessante. E, não, perfeito a tua avaliação, Medeiros. E para dar sempre aquela dica aí para a audiência, e dentro do segmento de tijolo, né, qual que é o setor que você considera mais atrativo agora, dentro que a gente sempre conversa aqui dessa relação com retorno? Olha, eu ainda estou muito otimista com logística, sabe, Thiago? O escritório, nós estávamos comentando até em off antes, o setor de shopping, que sentiu muito, começa a recuperar um pouco. O setor de escritório sente muito. Então, nós pegamos o JSRE custando 13 mil reais o metro quadrado privativo, não faz o menor sentido. O valor do mercado hoje de JSRE, Thiago, é 1,6 bi, tá? O TB Office tinha comprador em final de 2019 por 1 bi. Por 1 bi. Ele é só um dos prédios do JSRE. Então está muito descontado o fundo de escritório. Mas nós temos ainda toda uma dinâmica de ocupação, fim realmente de pandemia, para eu sentir alguma coisa. E aí o yield não é tão elevado.
O setor de logística, não. O setor de logística está muito aquecido, a demanda está muito forte, a vacância está caindo com muita força e o crescimento do e-commerce, que afeta o shopping por um lado, beneficia o setor de logística, né? Esse custo de construção elevada diminui um pouco o ritmo de construção, porque não faz sentido com base no aluguel, e ao mesmo tempo, lá na frente, isso vai gerar aluguel mais alto. Então, assim, eu acho que hoje risco-retorno, rendimentos, olhando para a base de rendimento, olhando para a capacidade de crescer rendimento ao longo do tempo, tá? Fundos imobiliários, aí você tem que saber escolher. Fundo imobiliário, por exemplo, que tem terreno para poder fazer expansão. Para mim, o logística é o grande destaque. É o grande destaque. É interessante. Eu até estava conversando agora dentro de um projeto que a gente tem aqui em parceria com o Infomoney, Liga dos FIIs, essa semana, que esse programa vai estar gravado, vai ser publicado na segunda, então na semana passada. Falei com o gestor da HGL11, o Margato, né? Até perguntei para ele qual é a visão dele dentro do ciclo imobiliário, como está a logística. Eu falei assim, então a gente pode considerar que a gente está na fase de recuperação, entrando numa expansão. Ele falou, não, a gente já está na expansão. Quer dizer, então, já dentro da leitura dele aí, como especialista do mercado de logística, né? Então, realmente está um pouco em linha aí com o que você está falando, né? Só um detalhe, tá? E quem sou eu para discordar do Margato? Com certeza ele está totalmente certo. Mas tem um detalhe que eu venho estudando há muitos anos, Thiago, que afeta muito o setor imobiliário como um todo. Escritório, logística, shopping, tudo. Tá? O setor de logística está realmente voando. Tá indo muito bem. Mas assim, o que afeta muito o investidor sempre pensa o seguinte, mas quer dizer então que o imóvel me protege da inflação? Não, o imóvel não te protege da inflação. O imóvel é resiliente à inflação, ou seja, ele tem uma capacidade de te dar uma certa resiliência à inflação, mas não quer dizer que eu tive inflação durante 5 anos, o imóvel vai corrigir igual a inflação. Porque muitas vezes o imóvel ele fica, como eu digo, acumulando inflação como se fosse uma mola, e ele vai acumulando, e às vezes passa 5, 6, 7 anos para então a mola explodir, e aí em 1, 2 anos ele valoriza tudo aquilo que ele perdeu de inflação lá para trás. A valorização do imóvel, ela normalmente acontece assim. E aí, me questionando sobre isso, principalmente depois que eu escrevi o meu trabalho de conclusão do MBA nessa linha, eu disse, eu vou estudar isso, porque tem alguma coisa que não faz sentido. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Imóveis se valorizam muito forte com a evolução do PIB. Então, nós precisamos de PIB elevado para ter valorização imobiliária. E aí nós temos hoje o mesmo PIB de 2014, praticamente, né? Então, evidentemente que eu tenho um afeto nisso. Então, assim, se me parece que a ideia do Margato, que nós já estamos em expansão, ela é bem interessante, e parece que é isso mesmo, mas eu sempre fico me questionando se nós começarmos a ter um crescimento de PIB. O setor de logística, ele vai explodir, sabe? Ele vai explodir, vai ter uma demanda por galpões logísticos muito grande. E ainda que tenha essa ideia de que não, sobe rápido, não é tão rápido assim. Entre comprar terreno e entregar, vai levar em torno de uns 3 anos. Então, vai faltar galpões logísticos para um eventual crescimento do PIB. Como pode ser que falte escritório se tiver um crescimento do PIB. O difícil está ver esse crescimento do PIB, né? Eu quis fazer essa pontuação porque ele é muito importante. Mas eu ainda sempre acredito muito no Brasil, eu sou um otimista sempre. Não, interessante. E shopping que está esquecido aí, tá aqui antes da entrevista, estava conversando, eu sei que você tem shopping na carteira também, né? Enfim, qual é a tua visão aí do shopping center agora? Dado o contexto da pandemia, a gente não pode reclamar, vamos dizer assim, né? Não, no final das contas, foi menos pior do que poderia se imaginar, Thiago, tá? O que eu acabo observando dentro dos relatórios gerenciais dos fundos de shopping? Já estão recuperando praticamente 2019, tá? Em termos de venda, em termos de movimento, está ficando muito perto do que era 2019. Só que é importante, eu sempre gosto de olhar com uma visão crítica, né? Que é a seguinte, eu tenho hoje quase o mesmo nível de venda de shoppings do que 2019, mas de 2019 para cá nós temos aí algo em torno de uns 15% de inflação. Então eu teria que ter, para ser igual a 2019, uns 15% acima do que era 2019. Então, assim, sim, eu tenho uma recuperação importante, mas eu ainda tenho espaço para melhorar. E aí isso vem de diversos fatores, tá? O que nós acabamos observando? Tem shoppings que praticamente não sentiram em termos de vacância, né? Então, eles não tiveram aumento de vacância durante a pandemia. Foram algo
surpreendente. Eu e tu estamos aqui em Florianópolis, o Floripa Shopping, eu acho que foi o caso mais resiliente do mercado, seguido lá pelo shopping de Maceió do Mall 11. Shoppings que praticamente não tiveram alteração de vacância, tinham vacância de quase zero e continuaram com vacância quase zero. Esses shoppings estão se recuperando muito mais rápido, né? Nós tivemos outros shoppings, por exemplo, como o Pátio Higienópolis, que tiveram um aumento de vacância que nunca antes tiveram. Realmente, vacância muito elevado, e isso vai tempo até recuperar. Então, assim, nós estamos vendo uma recuperação forte do movimento dos shoppings, mas do movimento que tem de lojistas, mas, assim, os fundos que têm shoppings mais classe C devem recuperar receita antes do que os fundos que têm lá mais classe A, em termos de receita, né? Em termos de aluguel faturado. Porque isso que importa para o cotista, né? O cotista não importa se tem lá mais gente ou menos gente circulando, se isso não virou receita de aluguel, né? Esse é o grande ponto. Então, eu estou bastante otimista, né, com o setor, mas eu vou te dizer que nós devemos ter, na minha opinião, uma receita muito próxima do que foi em 2019, no final desse ano. Então, aí período de Natal, período de festas. Mas para ter uma recuperação completa, eu acho que só para 2023. Pelo que nós vemos, principalmente em dados de vacância. Porque aí eu tenho vacância, eu tenho que fazer a nova ocupação, eu tenho que dar o desconto. Nós estamos vendo, por exemplo, shoppings mudando os seus mixes de lojas. Então, o antigo Iguatemi, ou agora a Vila Romanda, que está dentro do VISC, né, que nós até comentávamos antes, teve fechamentos de lojas que pagam um aluguel elevado, no seu lugar começam a colocar restaurantes. Então ele colocou um Coco Bambu, agora vai ser o primeiro Red Rock Café de Santa Catarina, gera uma receita, gera um movimento de pessoas, mas não gera o mesmo nível de aluguel que era uma loja. Então, até o shopping também fazer essa mudança de mix, essa mudança de público, ele também leva o tempo. Então, assim, eu tenho visto que alguns shoppings vão recuperar muito forte, principalmente esses shoppings mais classe C, que não tiveram redução de vacância, e outros vão demorar um pouco mais, devem recuperar só lá para 2023 ainda. Agora é interessante, Thiago, porque a cotação dos fundos de shopping está subindo. Então o pessoal está vendo, porque isso é curioso, porque as pessoas estão vendo os shoppings cheios. Você vai em qualquer shopping, qualquer um que estiver nos assistindo, que vai no shopping da sua cidade, vai ver o shopping cheio, né? E aí isso está fazendo uma demanda pelos fundos de shopping subir. Se você ver, eles estão se valorizando. Parece que os fundos de escritório, você só vai ver a valorização deles quando as pessoas sentirem que estão voltando para dentro do escritório. É curioso isso, mas é a grande verdade. E realmente a recuperação, aquilo que você pontuou bem, né? O shopping também é muito PIB, um beta muito grande com PIB, né? Enfim, até para capturar outras receitas aí, né? De comissão de faturamento, estacionamento e tudo mais, né? Então, sempre esquecemos desse detalhe aí do PIB também, né? Mas aí você também tem a ideia, eu acho que do mix. Eu gosto sempre da ideia da diversificação. Você vai diversificar porque você não consegue prever o futuro, né? Então, hoje aí, a bolsa está caindo, o fundo imobiliário está caindo nesses últimos dias, enquanto nós estamos gravando isso, por causa do Renda Brasil. Que agora, hoje foi sacramentado, vão furar o teto de gastos, né? Isso realmente é um risco muito grande para a questão de taxa de juros e risco inflacionário de futuro. Para pagar um Renda Brasil, o antigo Bolsa Família, é mais elevado. E a ideia não é entrar aqui em política, se é merecido ou não é merecido, mas isso põe mais dinheiro na mão de algumas pessoas, e você muitas vezes aumenta o consumo, você aumenta a circulação de dinheiro. O que você observou durante a pandemia, Thiago? As lojas âncoras de shopping vendendo muito bem, mas elas não geram o mesmo nível de aluguel, muitas vezes. O que você muitas vezes vai observar? Shoppings do norte recuperaram faturamento antes dos shoppings do sul, do sudeste, porque as pessoas lá, de repente, estavam indo antes do shopping. Com benefícios como esse, não que essas pessoas vão todas elas em shopping, mas você aumenta muitas vezes a renda das pessoas, e às vezes você tem um shopping mais classe D dentro do seu portfólio, pode fazer você se beneficiar, né, nesse momento aí de economia. Por isso que é sempre interessante você ter um mix na carteira. Eu quero só XPML, porque XPML é tudo shopping classe A e tal. É uma tese bem legal, mas você fica fora da diversificação de shoppings que muitas vezes podem fazer isso na sua carteira. Sim, exatamente. E a gente está aqui já em cima do laço para a gente finalizar aqui o nosso tempo, mas queria fazer essa pergunta, acho que é importante aqui para a nossa audiência. O que você acha desses segmentos mais novos, né? Tipo, renda residencial agora crescendo, terras agrícolas, enfim. O que você poderia falar desses novos segmentos aí?
Legal. A renda residencial veio com mais força agora durante a pandemia, né? Finzinho ali de 2019, 2020. Eu acho que são propostas que tentou-se tudo que é tipo de propostas. Então, nós temos desde fundos imobiliários de renda residencial que exploram aí uma linha muito semelhante ao que era o Minha Casa Minha Vida para aluguel, até renda residencial ali, como é o caso do JFL, com imóveis sendo alugado a 20, 25 mil reais o imóvel por mês. Então você tem tudo que é tipo de mix. Eu acho muito interessante, assim, para uma forma de diversificação, um ponto muito interessante. Melhora de ciclo econômico do setor imobiliário, nós estamos vendo no setor logístico, mas ele tem se mostrado que vai ser mais rápido no setor residencial. Tudo leva a crer que o setor residencial valorize antes, por exemplo, do que escritórios e até mesmo shoppings. Então, você tem uma diversificação da sua carteira nesse sentido, é interessante. O problema é você escolher, porque são poucos, são todas teses difíceis, algumas têm renda mínima garantida, outros têm renda preferencial, alguns têm alavancagem. Então, como eles estão surgindo, eu gosto sempre de dizer isso. E lá atrás, alguns fundos imobiliários tiveram um problema. Por quê? Porque nós tínhamos, vamos assim dizer, o setor financeiro explorando o setor imobiliário. Passados anos, nós vimos muitos profissionais do setor imobiliário engajando dentro dos fundos imobiliários e, evidentemente, aqueles profissionais do setor financeiro que foram para dentro dos fundos imobiliários entendendo muito mais de imóveis. Então, muitas vezes, erros que foram cometidos lá em 2010, alguns fundos que foram lançados em 2009, 2010, 2011, que acabaram muitas vezes dando problema lá no futuro, hoje eles já não ocorrem mais, mas outros erros surgem. Então, o setor residencial, por ser novo, alguns erros de conceito provavelmente vão acontecer. Os fundos imobiliários do setor do agro, né, que está muito forte. E eu sempre digo, não confundam fundos imobiliários que exploram o setor do agro com FIAGRO. São muito semelhantes, mas são diferentes, são produtos diferentes. O fundo imobiliário que explora o setor do agro, é sempre importante você olhar, Thiago, por um ponto. Nós temos alguns dos fundos dos de terras rurais, né, especificamente, em que você não participa muito bem da valorização da terra rural se der tudo certo, tá? Porque você tem ali mecanismos de opções. O fundo da RISA começa a ter a possibilidade de eu explorar um pouco as terras rurais, a valorização, porque algumas compras já começam a não vir com opção, mas é um percentual muito pequeno do fundo. E aí, por que é importante você ter isso em mente? Para quando você comparar com outro fundo, para você não comprar um ativo, é sempre conhecimento. Conhecimento é sempre importante. Você não comprar um ativo achando o seguinte, nossa, eu estou comprando terra rural é algo que vai valorizar, valorizou historicamente no Brasil, porque tecnicamente, se o fundo der todo certo, você não vai ganhar essa valorização dessas terras rurais, porque o vendedor do imóvel lá atrás vai exercer sua opção de compra por um valor que foi fixado lá atrás e vai comprar essa terra. E outro motivo, né? E aí vale para os fundos que exploram o setor do agro quanto o FIAGRO. Esse setor está crescendo no momento que o agro, vamos assim dizer, está bombando, né? Saca de soja nunca teve tão alta, dólar nunca teve tão alto, e aí, evidentemente, preço de terras rurais é dado muito em saca de soja, e evidentemente você acaba pagando esse valor alto. Vai continuar assim para sempre? Vai continuar subindo assim para sempre? É difícil de dizer. Eu acho que são boas opções, eu acho opções bem interessantes, mesmo nos de terras agrícolas, que tem essas opções de compra, eu acho que tem opções interessantes ali, entre os dois que existem, tá? Tenho preferência por um, mas são opções legais. Mas você tem que ter isso em mente, esse risco em mente, tá? De que você pode estar comprando algo que nesse momento é caro. Para que lá na frente você sempre reavalie a sua carteira e veja se os fundamentos estão realmente mesmo adequados. Acho que esses são dois setores, né, Thiago, que surgiram com mais força, assim, recentemente, pelo que eu me recordo. Não sei se tu lembra de alguma coisa assim que te chama a atenção, mas eu acho que esses dois são os que vieram com mais força recentemente e estão criando bastante tração. Sinceramente, eu não sei se os fundos imobiliários que exploram o setor do agro vão continuar crescendo. Porque com a existência do FIAGRO, que é muito semelhante ao fundo imobiliário, parece que não faz tanto sentido eu continuar existindo esses fundos ou crescendo esses fundos. Agora, o setor residencial, esse sim tende a crescer. Tem uma parte do setor residencial que eu particularmente gosto muito e eu gostaria de ver crescer. Mas nós só temos hoje um fundo que explora esse setor, que é o Student House.
Então, eu queria muito ver esse setor crescer. Esse sim é um setor que eu acho muito rentável. Eu tenho alguns poréns no setor residencial e o Student House eu acho bem interessante. Eu já fiz uma entrevista com o Rodrigo Abud, lá do meu canal do Instagram, que é o gestor da VBI, e ele disse que eles estão fazendo um Student House para a VBI, mas que eles não botariam no público varejo hoje. Eu até brinquei com ele, mas põe isso aí no público do varejo também. E aí ele disse que não tinha ainda mercado para fazer isso. Mas são ativos que podem performar muito bem e eu acho que o investidor é interessante ele ficar de olho. E até eu tenho dito ficar para os investidores ficarem de olho nos fundos de desenvolvimento imobiliários, puro sangue. Aquele que só faz desenvolvimento imobiliário. Também faz sentido. A minha leitura de mercado é que os imóveis residenciais estão com uma tendência de valorização mais rápidas do que os imóveis comerciais. Então, quem tem imóvel residencial pode ser um ponto interessante de se avaliar fundos imobiliários que exploram esse setor. Sim, não, você comentou bem, também já conversei com o Rodrigo Abud sobre essa questão do Student House, acho que lá fora é bem forte, tomara que venha aqui para o Brasil também com maior força. O multifamily, né, que lá fora é forte, né, o residencial, enfim, a gente não tem nada ainda aqui, está bem embrionário, então espero que cresça também. E um outro que a gente pode falar numa outra entrevista, mas tem esses fundos os FOFs, que agora tem essa proposta de ser meio que multimercado, está comprando ações, enfim, fazendo operações aí com até outros tipos de títulos, como debêntures, tudo vinculado ao mercado imobiliário, mas tem uma proposta de não ser aquele FOF tradicional, então não é nem um FOF, nem um fundo de CRI, enfim, faz muita coisa, e que eu acho que pode ser também uma linha interessante aí para os próximos anos. Então, o importante, assim, acho que é ter essa variedade aí, seja papel ou tijolo lá, enfim, tomara que o mercado cresça, a gente vai ter cada vez mais assunto para falar aqui nas nossas entrevistas, né, Rodrigo? Com certeza. O mercado vai continuar crescendo, vai continuar inventando produto, né? Os hedge funds que você falou muito bem, lembrou bem deles. Eu acho que um ponto, Thiago, que eu gosto sempre de destacar, e isso é muito curioso, porque nós que lidamos o tempo todo com investidores em redes sociais, o próprio serviço de research e tudo mais, os fóruns que eu acompanho, como o investidor gosta de novidade. Isso é algo que sempre me chama a atenção. O investidor gosta muito de novidade. E é legal, fundo novo, teses novas, é boa para fazer diversificação da carteira, mas assim, sempre olhe, quando tem as novidades, se o que já não existe não faz às vezes mais sentido. Né? Nós temos hoje fundos imobiliários muito descontados. E aí você às vezes o investidor fica buscando novos investimentos, novos projetos, sendo que o que já existe está muito descontado. Então, esse tem que ser sempre o mote do investidor. Vão surgir produtos novos são interessantes, mas tem determinados momentos que o que já existe está tão descontado, tem tanta margem de segurança, que parece não fazer sentido você arriscar o novo, porque o novo sempre tem uma curva de aprendizado. Fundo imobiliário, quando surgiu, teve uma curva de aprendizado que continua até hoje, porque nós não somos tão antigos. Tudo que vai surgindo novo vai ter curva de aprendizado. Os hedge funds, por exemplo, não tem uma curva de aprendizado natural. A questão da distribuição de rendimento e tudo mais. Os próprios fundos de recebíveis que eu falei tiveram uma curva de aprendizado a ponto de todos os fundos tentarem imitar a distribuição por lucro contábil, para poder distribuir cada vez mais. Então, tudo tem essa questão. Então, o velhinho, às vezes, pode fazer bastante sentido dentro da carteira do investidor. Não, com certeza, Medeiros. Então, realmente chegamos aqui no limite do nosso tempo. Então, queria agradecer de novo a tua participação aqui no nosso programa. É sempre uma aula, enfim, tenho certeza aí que a nossa audiência vai gostar. Então, se gostar dessa entrevista aí, vai deixar seu like aí, faça seu comentário. Então, Rodrigo, abraço para você aí, até uma próxima oportunidade. Um abraço, Thiago, até a próxima. Um abraço para todos que estão nos assistindo. Então, tá certo. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais.